Vai começar a gravar já? Acho que já começou, tá? A aula de hoje, a gente vai falar sobre construção de gráfico de uma função, utilizando as ideias de derivadas, certo? Aí, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, certo? Quando se fala em construção de gráfico de uma função, na realidade, o que a gente vai fazer é seguir uma receita de bolo de gráfico de uma função. Como assim chegar a uma receita de bolo? Vocês vão ter algumas regras, vão aplicar essas regras, e a partir desse momento você vai seguir na lógica e você vai conseguir encontrar o gráfico daquela função, né? Quais são essas regras, né? Aí o livro do Guidoriz, ele coloca isso na seguinte forma, né? Ele coloca isso separadamente, ele vai colocando cada uma separadamente. Mas cadê aqui um resumo aqui para vocês? Vamos ver se tem. Ver se tem aqui um resumo aqui no livro. Até o momento não, mas deve ter um pouco mais na frente. Se não tiver, aí a gente coloca aqui para vocês. Aqui. Na seção 9.5, ele te dá esse resumo. Seção 9.5, tá? Então, para esboçar o gráfico de uma função, vou até escrever isso aqui para vocês lembrarem, tá? Para esboçar o gráfico de uma função, você tem o seguinte roteiro a seguir, tá? Então, segue-se o roteiro, né? O roteiro, regras, receita, tá? Primeira coisa que você faz. Primeira coisa que você faz, você define o domínio, né? Então, você encontra quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem, tá? Então, você vai lá, você consegue dizer quem é cada um desses termos. Obviamente, o mais essencial é o domínio, certo? Por que é essencial o domínio? Porque, dependendo de quem seja, você também vai construir aqui as assíntotas verticais, horizontais, né? Ou oblíquas, né? Que você já tem esse costume, já viram isso em pré-cálculo, tá? Então, para construir o gráfico de uma função, a primeira coisa que a gente faz, encontra o domínio. Segunda coisa que a gente faz, determinar o intervalo de crescimento e decrescimento. Determinar o intervalo de crescimento e decrescimento. Alguém sabe dizer o que é que significa dizer que a função está crescendo? Quando é que a função está crescendo? Melhor perguntar assim. Alguém sabe dizer quando é que a função está crescendo? Alguém sabe dizer o que é que significa? Ela vai para o domínio dos positivos? Vai Sim, pro... vai. Em partes, sua resposta é correta. Em partes. Não é que ela vá para o domínio dos positivos, né? Significa dizer que a f de x2 é maior do que a f de x1, tá? Ou seja, aqui você tem x1 e x2, onde x1 é menor do que x2 e a f de x1 é menor do que a f de x2. Isso é crescimento, tá? Da função. Você pega maiores, você também está pegando maior. Se x1 é menor do que x2 e f de x1 é maior do que f de x2, você tem um decrescimento, né? A função está diminuindo. Mas como é que você vê isso? Através, por exemplo, do coeficiente angular de uma reta tangente. Vamos botar aqui uma função qualquer. Se você tiver uma função qualquer assim, desse jeito aqui. Você vem bem aqui e coloca aqui uma reta tangente aqui.
Se você colocar uma reta tangente aqui, todo mundo sabe que ela passa aqui em um único ponto, ela tem isso aqui. Vocês conseguem entender que o coeficiente angular dela é positivo, não é? Todo mundo consegue entender isso? O coeficiente angular é positivo? Sim. Sim. Sim, né? Então, veja. Aqui, você está referente a crescimento. Mas qual o significado do coeficiente angular? Como é que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta tangente? Aula passada. Como é que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta tangente? Bom, pessoal, não sei se vocês lembram, mas a derivada da f de x dx, isso aqui na realidade é o coeficiente angular, né? A gente pode dizer que isso aqui é m, que isso é onde m, isso aqui é o coeficiente angular de uma reta tangente naquele determinado ponto, tá? Coeficiente angular. Se o coeficiente angular é positivo, a função está crescendo. Logo, para o coeficiente angular ser positivo, significa dizer que você vai derivar a função d dx. Se essa derivada for maior do que zero, você tem um crescimento. Se essa derivada for menor do que zero, você tem um decrescimento. Tá claro isso para vocês? Tá ok. Tá ok, né? Então, você determinar um intervalo de crescimento significa dizer que você vai determinar um intervalo que a derivada é maior do que zero. Ou intervalo de decrescimento. Você vai determinar um intervalo onde a derivada é menor do que zero. Tá? Veja que eu não botei o igual, porque o igual vai ter outro significado, igual a zero. Né? Que aí tem um significado do terceiro ponto, né? Terceiro ponto. Eu estou botando na A, B, C, não, é terceiro ponto. Aqui, terceiro ponto, que está em relação a estudar a concavidade. Qual o comportamento da concavidade da curva, né? Ou seja, você tem um ponto de mínimo ou de máximo, ou você tem um ponto de inflexão, ou pontos de inflexão, pontos de descontinuidade, tá? Aí veja, então você vai estudar pontos onde a derivada é igual a zero, certo? Você vai pegar os pontos onde a derivada é igual a zero. A esses pontos onde a derivada é igual a zero, você pode ter as três coisas, um ponto de mínimo, um ponto de máximo, ou um ponto de inflexão. Você pode ter qualquer uma das três coisas, tá? Aí como é que tu sabe se esse aqui vai ser um ponto de mínimo, máximo ou de inflexão? Deriva outra vez. Aí tu faz a derivada segunda, tá? Tu pega o ponto que tu aplicou aqui, o ponto que tu obteve aqui na derivada primeira. Então, pega o ponto que tu obteve na derivada primeira, né? Diz que esse ponto aqui, vamos supor que esse ponto seja o ponto P. Então, num ponto P, essa derivada primeira é igual a zero, tá? Tu vai aplicar essa derivada segunda no ponto P. Se for maior do que zero, você tem um ponto de mínimo, tá? Mínimo. Se for menor do que zero, você tem um ponto de máximo. Se for igual a zero, um ponto de inflexão. Porque não é nem mínimo nem máximo. Tá claro isso para vocês? Tá beleza isso para vocês? Tá, beleza. Tá? Então, veja, a gente tá só aplicando as ideias que a gente já viu em derivada. São várias interpretações da derivada. Aí, outra coisa que a gente vai fazer, calcular os limites laterais, né? Se a função tiver assíntotas verticais, certo? Assíntotas verticais, ou seja, são pontos, né? Ou seja, são pontos de F, né? São pontos de F, tá?
Em P, no caso, onde você tem que P pertence ao domínio de F, mas P é um extremo. É um extremo, né? De um dos intervalos. De um dos intervalos do domínio de F, tá? Aqui é uma forma mais matemática para falar as coisas, né? Mas especificamente ele está falando o seguinte: se você tiver uma função do tipo 1 sobre x, quando você pega a função 1 sobre x, você tem que quando x é igual a zero, a função não existe, então você tem uma assíntota vertical. Logo, você teria que calcular o limite lateral, tendendo pela esquerda ou pela direita, em x igual a zero, tá? A 5 aqui. Só um momento, pessoal. A 5 aqui. E aqui ainda tem um 2 ainda, que eu esqueci de escrever. Onde P mais P, P pertence ao domínio de F, mais P mais F não é contínua em P. A gente vai já construir os gráficos, a gente vai entender isso aqui, tá? Passo a passo. 5, né? Calcular os limites infinitos, tá? Ou no infinito, no caso. No infinito. Ou seja, calcular o limite onde x tende para infinito, x tende para mais ou menos infinito, da f de x, né? Certo? E, para finalizar, você vai fazer mais outro passo, que são encontrar os pontos especiais. Quais são esses pontos especiais? Raízes, tá? São os pontos onde toca o eixo x, e os pontos onde toca o eixo y, né? Que aí a gente chama de quê, hein? Ponto de interseção, não sei se é intersecção ou é interseção, ao eixo y, tá? Então, basicamente, você vai fazer isso. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, você tem 6 passos que você tem que seguir, certo? 6 passos que você tem que seguir para poder encontrar o gráfico de uma função. Por exemplo, se você tiver a função, o livro coloca aqui, né? X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, certo? Primeira coisa que tu vai fazer, bota aqui o passo 1. Tu vai lá, tu olha lá. O passo 1 é o domínio. Tá. Quem é o domínio da função? Alguém sabe dizer quem é o domínio dessa função? Quem é o conjunto domínio de f? X pode assumir qualquer valor que a f existe? Para qualquer valor de x, a f vai existir? Não necessariamente, né? Por que não necessariamente, Luana? Falta mais tem algum valor que x não pode A assumir? gente pode. Não, o que eu entendi era que poderia ter um momento que eu colocaria um ponto e ele poderia, por exemplo, 2 pontos dar o mesmo valor. Sim, sim. Nesse caso aqui, sim, eu entendi o que você quer dizer, né? Que aí você partiria do pressuposto que isso aí também não é uma função, né? Onde você estaria pegando um x e esse mesmo x está ligando a 2f de x, tá? Mas esse caso aqui não acontece isso, tá, Luana? Porque o pressuposto da função você define, quando você vai definir funções a partir de conjunto, você define isso, né?
que só pode existir um x ligado a um y, né? Todo x tem que estar ligado ao y, mas um x não pode estar ligado a dois y. Não é assim? Sim, Não é isso sim. que você quer dizer? Eu Sim. acho que é isso, né? Era. Então, aqui nesse caso aqui, ó, o x pode assumir qualquer valor, certo? Pode assumir qualquer valor, o domínio são os reais, tá? Aí vamos lá para o 2. Ele pede para determinar um intervalo de crescimento e decrescimento. Como é que tu faz para fazer isso? Crescimento e decrescimento. Como é que tu faz para fazer isso? A A gente tem que ir major da testando na mão, calculando. Ah, Você não, vai é calcular as derivar, né? derivadas, certo? Você vai calcular as derivadas. Então, você vai calcular só a derivada primeira aqui. Quanto é a derivada primeira da função? D de f dx. Quanto é essa derivada primeira? 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Pronto. Então, você tem isso aqui, ó. 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Aí, o que é que tu vai fazer? Ah, eu quero saber o crescimento. Então, você está determinando quais os valores onde 3x ao quadrado menos 2x menos 1 é maior do que zero. Eu quero saber o decrescimento. Você está determinando quais os valores onde 3x ao quadrado menos 2x menos 1 é menor do que zero. Ah, eu quero saber se tem ponto de máximo ou mínimo, ou de inflexão. 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Certo? Ah, eu não quero resolver essas três coisas. Resolve só uma, então. Resolve só essa do igual. Tá? E depois a gente faz uma análise do sinal. Quando tu pega essa daqui, ó, 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero, você vai tirar as raízes, certo? Significa dizer que x é igual a menos b, menos 2 dá 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 4, menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do c, né? Dividido por 2 vezes o valor do a. Então, x vai ser igual a 2 mais ou menos 4 mais 12 dá 16. Então, isso aqui vai ficar 2 mais ou menos 4 dividido por 6. 2 mais 4 é 6, dividido por 6, isso aqui fica 1. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 dividido por 6, isso aqui dá menos 1/3. Né? Aí tu vai vir aqui e tu vai anotar. Ó. A derivada, como você mesmo colocou, ficou igual a 3x ao quadrado, menos 2x menos 1. As raízes que tu encontrou dessa equação aqui foi 1, 1 e 1 e menos 1/3. Então, tu vem aqui e coloca numa reta, menos 1/3, e aqui tu coloca 1, certo? Colocou numa reta. Aí agora tu vai observar o seguinte. Quais os valores aqui, ó? Por exemplo, um valor que ele tá desse lado aqui, ó. Tá um valor que é menor do que menos 1/3. Eu posso dizer que menos 1 é um valor que está por aqui, não poderia dizer? Menos 1, por exemplo. Aí tu vem aqui e tu substitui aqui o menos 1 por esse cara aqui, por exemplo. Então, ó, vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1 ao quadrado, isso aqui dá 3. 3 menos com menos, isso aqui dá mais. Então, mais 2, menos 1. Opa, o resultado final aqui dá 4. 4 é positivo. Então, tu vem bem aqui e tu marca. Então, desse lado aqui é positivo. Significa dizer que até chegar a menos 1/3, a função está crescendo. Ah, agora eu vou fazer aqui entre as raízes, ó, de menos 1/3 até 1. O número que esteja entre menos 1/3 e 1, qual seria? O número que esteja entre menos 1/3 e 1, pessoal. Pode calcular o do zero? Se você substituir aqui x por zero, o resultado fica positivo ou negativo? Negativo. Então, aqui está decrescendo nessa faixa aqui. Se você substituir valores agora que são maiores do que 1, o que é que você espera que aconteça? Por exemplo, 2. Vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado,
menos 2 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 2 dá 4, menos 1, que dá menos 5, 12 menos 5 dá 7. Deu positivo. Você vem bem aqui, coloca positivo. Então, o que é que está acontecendo? Ele está crescendo até menos 1/3, decresce até 1 e sobe. Depois ele cresce de novo depois de 1. Então, você espera que a função esteja crescendo até menos 1/3, decresça até 1 e cresça depois de 1. Beleza, puro? Pelo menos é isso aqui que você está vendo, né? Não sabe como é que vai estar especificamente, porque até o momento a gente não sabe. Então, voltando lá para o nosso canto, a gente determinou o domínio, determinou o intervalo de crescimento e decrescimento. Quais são eles? Está aqui nessa reta, está descrito aqui. Qualquer valor que seja menor do que menos 1/3 está crescendo. Valores que estão em menos 1/3 a 1 está decrescendo. Valores que são maiores do que 1 estão crescendo. Aí, tu tem que 1/3, menos 1/3 e 1 são pontos de mínimo ou máximo. Então, tu vai derivar a segunda vez para garantir que aqueles pontos são de mínimo ou máximo, né? Quando tu deriva a segunda vez, a df dx, tu vai ter aqui 6x menos 2, tá? Então, o menos 1/3 é ponto de mínimo ou máximo. Aí tu vem aqui e substitui. Ó, quando você pega x igual a menos 1/3, vai ser 6 menos 1/3 menos 2. Esse resultado é negativo. Esse resultado é menor do que zero. Então, é um ponto de máximo. Certo? Agora, substitui por 1. O resultado é positivo. Substituindo por 1, o resultado é positivo, porque ele ficaria 6 vezes 1, 6, menos 2, 4. Então, por 1, a derivada segunda, ela é maior do que zero. Logo, é um ponto de mínimo. Né? Então, esse cara aqui é um ponto de máximo, faz isso aqui, certo? Parábola para baixo, né? Um ponto de máximo, parábola para baixo, certo? Esse é um ponto de mínimo, parábola para cima. Tranquilo, pessoal? Dá para entender isso? Tá de boas até aqui? Tá claro para vocês isso? Para mim tá assim. Pronto. Então, vamos lá agora para o próximo passo, que é o passo 3. Estudar com cavidade ou os pontos de inflexão. A gente já estudou. Passo 4. Calcular os limites laterais se P é extremo de um dos intervalos do domínio de F. Tá. Aí tu vem aqui, né? I2, P pertence ao domínio de F, mas F não é contínuo em P. Então, tu poderia calcular os limites laterais, né, dessa função original. Cadê a função original? Tá aqui. Limite de x que tem de AP, que seria mais um pela direita ou mais um pela esquerda, né, que são os pontos lá que a gente acabou de ver, que são os limites, né, dos intervalos, limite dos extremos, de x ao cubo menos x ao quadrado menos 1 mais x mais 1. Isso aqui é uma função contínua, então tanto faz aqui se o limite existe, tanto do limite de x tendendo a menos 1, como limite de x tendendo a 1 pela direita, como limite de x tendendo a 1 pela esquerda, tá? Então você não precisa nem calcular essa parte. Essa parte aqui do passo 4, você pula ele. Quando é que você não pula? Quando o P pertence ao domínio, mas F não é contínuo em P, né? Ou P pertence ao domínio e P é um dos extremos do intervalo do domínio. Se a F não for contínua, porque se ela for contínua, o limite existe, então acaba não precisando calcular, tá? E a outra coisa que você tem que fazer é... Pois não. Só pode repetir isso aí de novo, porque eu não entendi direito, não. Quando é que não repete? Quando é que você não precisa calcular esse passo, né? Quando Bom, primeiro, se a função é contínua, você não precisa calcular, tá? Se a função não é contínua, aí você precisa calcular.
Né? Se tem algum ponto lá que a função não é contínua, você precisa calcular. Se a função não é contínua naqueles intervalos específicos que a gente calculou ali, das derivadas, né, que são aqueles pontos de mínimo e máximo, por exemplo, se ali não fosse um ponto de mínimo e máximo, fosse um ponto de inflexão, aí você tinha que calcular. Entendi. Entendeu? Calcular o limite no infinito. Então, tu vai olhar para a tua função. O que é que acontece aqui quando x tende para menos infinito? O que é que acontece aqui quando x tende para infinito? Né? Se x tender para infinito, o resultado é infinito. Se x tender a menos infinito, o resultado é menos infinito, né? Tá claro isso aqui, não tá? Tá claro isso, não tá? Sim, Tá sim. sim. E a outra coisa, o último passo que ele pede é para encontrar os pontos especiais, ou seja, as raízes. Esse daqui é o pior, né? Dependendo da função, esse é o pior. Como a f de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado, menos x mais 1, aí a gente vai ver aqui quem são as raízes. Eu acho que x igual a 1 é uma raiz, não é? Então, x é igual a 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 mais 1 é uma raiz. Então, x igual a 1 é uma raiz. Então, você teria aqui x ao cubo menos x ao quadrado, menos x mais 1. Isso aqui você pode escrever isso como sendo x menos 1 é a raiz, né? Isso aqui para ser igual a zero, né? Uma das raízes é x igual a 1. Aí você pode pegar esse polinômio e dividir por x menos 1, x ao quadrado, e reduzir esse cubo aqui ao quadrado. Aí aqui você multiplica por x ao quadrado vezes x, aqui dá menos x ao cubo. Esse aqui vai ficar menos, aí aqui vai vir mais x ao quadrado. Né? Isso aqui cancela, vai ficar menos x mais 1. Aí isso aqui dá menos 1. Tá isso mesmo. Menos 1, isso aqui vai ficar para cá, vem menos x, aí vai mais x. Esse com esse dá positivo, vem para cá negativo e o resultado é zero. Ótimo. Então, você tem que esse cara ali é escrito como sendo x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1, que isso aqui vai ficar x menos 1 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Né? Aí, repara que aqui você teria x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Aí, toda vida que a raiz se repete, nesse caso aqui, a raiz está se repetindo, ó, tá vendo? Você tem duas raízes igual a 1. Duas raízes igual a 1, com x igual a 1. E uma raiz igual, com x igual a menos 1. Então, você tem duas raízes, três raízes no caso, só que duas se repetem, né? E quando uma raiz se repete, essa raiz ela é um ponto de mínimo, máximo ou de inflexão. Toda vida que isso acontece, você tem que isso aqui é um ponto de mínimo, de máximo ou de inflexão. Tá? Ah, professor, mas como é que eu sei isso? A gente acabou de fazer isso. A gente acabou de fazer e dizer que esse ponto era um ponto de, aqui, de mínimo. Tá vendo? Ó? Em x igual a 1. É um ponto de mínimo. Né? Ou seja, a função, ela vai, toda vez que você tem isso, a função ela vai fazer o seguinte. Você vai traçar aqui o gráfico, né? Dessa função. Então, você vem aqui, você anota o menos 1. Você anota o menos 1/3, que é o ponto de máximo. Você anota o 1, que é o ponto onde as duas raízes se repetem, tá? E, além disso, é um ponto de mínimo. Então, você sabe que a função, ela cresce até menos 1/3. Você vem aqui, você poderia associar, colocar aqui, calcular qual é o valor do menos 1/3. Mas a função, ela vai passar por aqui e ela vai até, ela está crescendo aqui, certo? Até esse ponto aqui. Depois ela decresce, né? E quando ela vai decrescer e ela vai passar aqui no 1, ela só toca no 1 uma vez e ela sobe. Porque aqui é um ponto de mínimo,
E além de ser um ponto de mínimo, é um ponto onde a raiz se repete. Tranquilo para vocês? Deu para entender isso aí? Tá de boas? Eu não entendi essa parte que a raiz se repete. Toda vida que a raiz se repete, Luana, esse ponto, o gráfico ele toca e sobe ao mesmo tempo, ou então toca e desce ao mesmo tempo. Certo. Entendeu? Faz isso aqui, ó. Isso aqui. Toda vida que a raiz se repete, acontece isso. Por exemplo, aqui, vou botar aqui GeoGebra aqui para mostrar para vocês. Você tem aqui x ao cubo lá, x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, mais 1. Você tem isso, ó. Repara o que foi que aconteceu aqui. A raiz se repetiu, ó. Né? Raiz se repetiu. Certo? Se você tiver só assim, ó, x ao quadrado, se tiver só assim, x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, ó. Tá vendo que a raiz 1 vai se repetir. Olha o que foi que aconteceu ali, ó. Ó, tô dando um zoom aqui, ó. Toda vez que eu dou o zoom, ele não toca nos demais, ó. Ele só vai tocar bem próximo do 1, ó. Tá vendo? Ó? Ele toca e sobe. E ele virou um ponto de mínimo, ó. Tá vendo? Ó? Uhum. Agora deu para entender. Deu sim. É o mesmo caso aqui, por exemplo, se você pegar simplesmente só x, né? Só x ao quadrado. Também é a mesma coisa. Você só faz variar aqui. É só que fica zero, né? As duas raízes são zero. Aí acontece isso. Belezinha? Então, para tu construir o gráfico, o que é que tu vai fazer? Seguir a receita de bolo. Seguir aquele roteiro, né? Tu vai encontrar o domínio, depois de encontrar o domínio, tu vai derivar, tu vai encontrar quais são os pontos que são maiores do que zero, menores do que zero, né? E depois tu vai derivar pela segunda vez, dizer se é um ponto de mínimo ou de máximo, ou de inflexão, né? Depois tu vai calcular os limites e vai chegar ao resultado que a gente espera, tá? Vamos pegar agora uma outra função. Uma função do tipo racional, né? Que você tem aqui x à quarta mais 1 dividido por x ao quadrado, certo? X à quarta mais 1 dividido por x ao quadrado. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Aí eu pergunto a vocês, quem é o domínio de f? Eu sei que o zero não pode fazer parte, né? X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Correto. Certo? Corretíssimo. X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Quando você tem isso, isso aqui já é um negócio que você tem que observar. Aqui, você vai ter uma assíntota vertical em x igual a zero. Tá? Ou seja, aonde o x for zero, o gráfico nunca vai tocar. Ponto final. Né? Então, definiu quem é o domínio. Depois de definir quem é o domínio. Ponto de crescimento, como é que tu faz? Aqui é o domínio, que é o ponto 1. Agora o 2, o crescimento. Como é que tu faz para descobrir onde é que a função está crescendo ou decrescendo? O que é que tem que fazer? Derivada. Derivada, correto. Então, quanto é a df dx daquela função? E aí? Qual a regra que você vai usar? Aquela do quociente, né? É. E como é que é ela? Que é a derivada do de cima vezes a função de baixo menos a de cima vezes a derivada da segunda, né? Isso, correto. Dividido pelo denominador ao quadrado, né? Correto. Então, quanto é a derivada da primeira? Dá 4x a terceira. 4x a terceira vezes a segunda, menos x a quarta mais 1 vezes a derivada de baixo, quanto é? 2x. 2x. Divide tudo isso aqui por
Fica por x à quarta, né? A quarta. Exatamente. Então, isso aqui eu posso dar continuidade e vai ficar aqui, ó. 4x à quinta menos 2x à quinta menos 2x dividido por x à quarta, né? Eu posso cancelar esse cara aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, né? Que ficaria aqui 2x à quinta menos 2x dividido por x à quarta, né? Cancela um aqui. Isso aqui vai ficar 2x à quarta menos 2 dividido por x à terceira. Então, a derivada df dx daquela função vai ficar 2x à quarta menos 2 dividido por x à terceira. Aí, para poder descobrir quem é o ponto mínimo e máximo, eu tenho que encontrar as raízes dessa equação. O que é que você faz? Você vai pegar 2x à quarta menos 2 dividido por x ao cubo, vai igualar isso aqui a zero. X tem que ser diferente de zero. Então, eu posso cancelar esse cara aqui, passando para o outro lado, multiplicando, né? Vai ficar 2x à quarta menos 2 igual a zero. Ou seja, que 2x à quarta é igual a 2, ou seja, que x à quarta é igual a 1, né? Aí, agora entra o detalhe, né? X à quarta é igual a 1. Aí, se x for igual a 1, é uma raiz. Se x for igual a menos 1, é uma raiz. Se x for igual a i ao quadrado é igual a menos 1. Então, a raiz. Obviamente, se x é igual a i é uma raiz, x igual a menos i também é. Logo, você tem somente duas raízes reais, né? E essas duas raízes complexas você não se importa. Você tem essas duas raízes reais, certo? Então, a tua derivada está dada por esse resultado, né? Ou seja, a derivada df dx ficou 2x à quarta menos 2 dividido por x à terceira. É isso mesmo? 2x à quarta menos 2 dividido por x à terceira, certo? E tem um detalhe aqui que é, a gente tem uma reta, que agora você vai colocar nessa reta somente os valores menos 1 e 1, menos 1 e 1, certo? Aí nesses valores aqui tu vai analisar o que está entre menos 1 e 1. Né? Eu não posso colocar o zero, tá? Então aqui eu vou ter que colocar um outro valor aqui, que é o valor da assíntota, que é o zero. Então tu vai ter que fazer uma análise agora entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, e valores maiores do que 1 e valores menores do que 1. Vocês entenderam por que o zero apareceu aqui? Eu buguei, porque você disse que não podia e depois colocou, né? Não pode colocar o zero no seguinte sentido, não pode substituir o x por zero. Tá. Entendeu? Porque o x, quando o x for zero, aqui, bom, ficaria um zero aqui no denominador, né? Ou seja, a função deixaria de existir. Sim. Aí você tem que analisar entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, e maiores do que 1 e menores do que 1. Aí, por exemplo, se você pegar valores do tipo menos 2, são valores menores do que 1. Aí você vai ter 2 vezes menos 2 à quarta, menos 2 dividido por menos 2 ao cubo. Tá? O resultado de cima, todo mundo entende que em cima vai ficar positivo. Só que embaixo vai ficar negativo, não é? Tá claro isso para vocês? Tá sim. Sim. Então aqui é negativo, ó. Certo? Se você pegar agora valores que estão entre 0 e menos 1 e 0, né? Exemplo, menos 1 meio. Né? Então vai ficar 2 vezes menos 1 meio elevado a 4, menos 2, dividido por menos 1 meio ao cubo. Veja que eu não estou interessado em saber qual é o resultado, só quero saber se vai ser positivo ou negativo, certo? Embaixo é negativo, né? Tá claro isso, né? Embaixo é negativo. Em cima, esse cara dá positivo, né? Que vai ficar 2 vezes menos 1 meio é 1 quarto.
menos um valor aqui, 2. Tá? Quando você faz essa subtração, obviamente, qualquer valor que você substitua aqui, que esteja entre menos 1 e 0, esse resultado é positivo, mas é menor do que menos 2. Concordam comigo? Vocês concordam? Sim, Então, o final aqui é positivo. Beleza pura até aí? Tá claro para vocês isso? tá sim. Se eu fizer agora entre 0 e 1, vai dar a mesma coisa, não vai? Vai? Vai não. 2 vezes 1 meio entre 0 e 1. 2 vezes 1 meio menos 2. Em cima fica negativo. 1 meio a quarto. E aqui vai ficar 1 meio ao cubo. Isso aqui dá positivo. Em cima fica negativo, positivo. Negativo com positivo é negativo. Então aqui é negativo. E depois de 1, o que é que acontece depois de 1? Pegar o 2, por exemplo. O 2 aqui vai ser positivo e aqui vai ser positivo. Tá claro isso para vocês? O que foi que aconteceu aqui? Tá de boas? Tá sim. Tá assim, né? Que boa. Aí, então, você está dizendo para mim o seguinte, ó, que a função decresce até menos 1 e depois ela cresce até chegar ao 0. No 0, ela decresce até chegar ao 1. Aí depois ela cresce. Tá, tudo bem. Aí depois vamos ver o que é que acontece então agora com os demais passos. Ó, estudar concavidade e os pontos de inflexão. Beleza. Então, isso aqui é crescimento e decrescimento. Terceiro passo, né? O quarto passo é o terceiro passo, né? Agora que a gente vai fazer, né? Que é estudar concavidade. Terceiro passo, estudar concavidade. Aí tu vai pegar a derivada segunda, d2 de f dx2. Tu vai pegar essa função, derivar duas vezes. Aí vai ficar 4 vezes 2x ao cubo, vezes x ao cubo, menos 2x à quarta, menos 2, vezes 3x ao quadrado, dividido por x à sexta, né? Esse aqui vai ser igual a 8x à sexta, menos 6x à sexta, menos, dá mais, menos com menos dá mais, dá 6x ao quadrado, né? Esse cara com esse cara dá 2, dividido por x à sexta, né? Esse aqui vai ficar 2x à sexta, mais 6x ao quadrado, dividido por x à sexta. Dá para dividir todo mundo por x ao quadrado. Então, a derivada segunda, 2 de f, d de x2, é igual a 2x à quarta, mais 6 dividido por x à quarta. É isso mesmo? Menos 2, menos 2, aí 3x ao quadrado. Certo. Então, se você substituir aqui 1, esse resultado é positivo, esse daqui também é positivo. Se você substituir menos 1, o resultado aqui é positivo, esse daqui também é positivo. Então, é tudo positivo. Se é tudo positivo, positivo, a concavidade é um ponto de mínimo, né? Então, a concavidade é para cima, certo? Então, aqui no 1 e no menos 1, a concavidade é para cima. Eu acho que eu passei isso aqui para vocês aqui no anterior, né? Ó. No 1 foi positivo, então, ponto de mínimo. Positivo, então é o ponto de mínimo, ponto de mínimo. Concavidade para cima, concavidade para cima. Certo? Então, a gente acabou de estudar concavidade, né? Fazendo essa brincadeira, tá? Então, veja que ele decresce, depois cresce. Decresce, depois cresce. Ou seja, a concavidade dos dois aqui é para ser realmente igual mesmo. Né? Aí, depois de fazer isso, depois de estudar concavidade, vem o quinto passo. Quarto passo, né? Que é calcular os limites laterais. Então, o quarto passo, você vai calcular o limite lateral de 0,
tendendo da f de x, tendendo à direita, e depois você vai calcular o limite em 0, x tendendo a 0, da f de x tendendo à esquerda. Alguém sabe dizer por que que eu escolhi o 0? Porque é o número onde a nossa função não toca? Isso, o número onde a função não toca. Só que eu quero saber como é o comportamento desse número, entendeu? Aí, por Sim, exemplo, sim. a gente tinha o que lá, hein? Qual era a função, hein? Original. X à quarta. X à quarta. Mais 1 sobre x ao quadrado. Eu acho que é isso, né? X à quarta mais 1 sobre x ao quadrado. Certo? Você tendendo a 0 pela direita, você observa que esse valor aqui, ó, esse valor de x à quarta aqui, ele cresce mais rápido do que esse daqui. Porque isso aqui você pode escrever e reescrever, né? Como se fosse assim, ó. É o limite de x que tende a 0 pela direita, de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Né? Por exemplo. É fácil entender isso, né? Então, veja, o x ao quadrado tende a 0. Mais 1 sobre x ao quadrado, isso aqui, quando o zero está tendendo quando x está tendendo a 0 pela direita, né, você estaria pegando ali valores do tipo 0,1, 0,00001 ou 0,0000001, né? São valores positivos muito próximos de zero. Aí você teria 1 dividido por valores positivos muito próximo de zero elevado ao quadrado. Tá? Esse cara aqui tende a 0, mas esse cara aqui está tendendo a quanto? A infinito? Infinito. Né? E se fosse pela esquerda? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Esse cara aqui tende a 0, né? É fácil perceber que esse daqui tende a 0. E esse daqui está tendendo a quanto? Veja que você está pegando valores que são negativos e elevando ao quadrado. O resultado é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Valores do tipo 0,0000. Aqui já botou 1 aqui, não tem nada aqui não. Ah, ele vai ficar positivo, né? Vai ficar positivo, né? Ao quadrado, né? Tá ao quadrado. Então, isso aqui é mais infinito, não é? Sim. Então, você está dizendo para mim que tanto faz se é a 0 pela direita como pela esquerda, o resultado da função está tendendo para infinito. Então, próximo do zero, você está indo para infinito. Uhum, sim. Beleza pura? Beleza, beleza. Pronto. Qual é o próximo passo? Vamos lá por 5. Cadê o 5 aqui? 4. Calcular os limites no infinito e infinito. Tá. Se você prestar atenção, quando você bota esse cara para o infinito, né? Esse cara para o infinito faz 0, mas esse cara para o infinito dá mais infinito. Né? E se você botar para menos infinito, o resultado fica quanto? Eu estou perguntando para vocês, que eu passo 5, o limite de x que tende a mais infinito, de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Esse resultado é para 0, de 1 sobre x ao quadrado, isso aqui é para 0. Mas x ao quadrado tendendo a infinito, o resultado é quanto? Infinito positivo. Infinito positivo. Se fosse menos infinito, o resultado seria quanto? Infinito positivo. Infinito positivo. Tá? Vamos ver lá o último passo, que é as raízes, não é isso? Os pontos especiais, raízes. Tá? Então, as raízes dessa função, será que existe algum valor onde x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, isso aqui deve ser igual a 0? Será que existe algum valor que isso ocorre? Será que temos algum x que me diga que isso aqui é verdadeiro? Se eu disser para vocês que não, vocês acreditam nisso? Acreditar, acredita, mas por quê? Esse é o ponto. Essa era a próxima pergunta. Mas já que você perguntou, ó, você tem também a questão original, essa daqui, não é? Sim.
Eu vou passar esse cara para o outro lado, né? Então, ficaria simplesmente x à quarta mais 1 igual a zero. Ou seja, são valores onde x à quarta é igual a menos 1. Existe algum valor real que você eleva ele a uma potência par e o resultado é negativo? Não. Certo? Então, a gente não tem raízes. Não tem raiz. Certo? Quando ele fala que não tem raiz, é porque não toca o eixo X. Tá bom? Então, tu vem aqui agora... Mas, Joel, eu não entendi isso. Tipo, você ia calcular com outra função e você calculou com a função original? Dá na mesma coisa, Luana. Ó, se você fizer com essa outra função aqui, ó. Né, deixa eu botar aqui, ó. Botar em verde, tá? Você Tá. botar ela ali, ó. Fica x ao quadrado igual a menos 1 sobre x ao quadrado, tá vendo? Uhum. Passa o x ao quadrado pro outro lado multiplicando, né? Que tá dividindo aqui, passa multiplicando. Ficaria x à quarta igual a menos 1. Ah, sim, certo. A mesma coisa, tá? É Ok. só por dizer que a original também tem esse mesmo resultado. Tá bom. Mas aí, quando a gente fizer, a gente tem que mostrar... Não importa, né, com quem a gente mostra? Não importa não. Ok. É importante mostrar. Aí você pode fazer por qualquer caminho. Hoje eu tô errado pra caramba, tá todo torto aqui. Aí você vai colocar os pontos, né? O primeiro ponto aqui você já colocou, que foi o zero, essa reta aqui, né? Que tem um zero. É uma assíntota, essa reta em verde. Aí tem um ponto menos 1, tem um ponto 1, certo? Você poderia vir bem aqui, ó, e substituir aqui o valor de menos 1 na função. Você vem aqui, ó, na função é x, ó, a função f de x é igual a x à quarta mais 1 dividido por x ao quadrado. Acho que é isso, né? Quanto a f de menos 1? Tu vem bem aqui, tu olha, f de menos 1 é menos 1 à quarta mais 1 dividido por menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Aí, menos 1 à quarta é 1, 1 mais 1 é 2, né? E menos 1 ao quadrado é 1, então ficaria 2 o resultado. A f de 1, aí ficaria menos 1 à quarta, mais 1 dividido por 1 ao quadrado, que também é 2. Tá? Então, para o mesmo y, a gente tem 2x. O mesmo y, a gente tem 2x. Certo? Então, tá aqui o ponto. Aqui eu peguei aqui, tá meio desorganizado, né? Eu deveria ter pegado um pouco mais em cima, né? Porque aqui, se aqui é 1, mais em cima que é o 2. Se aqui é 1, mais em cima que é o 2. Então, 2 estaria mais ou menos aqui, né? Aí, a gente teria aqui esse ponto aqui, né? E aqui, a gente teria aqui, mais ou menos aqui, esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto onde a parábola para cima, a função vem decrescendo, chega aqui e ela começa a crescer, tá? E aqui faz isso aqui, e aqui é do mesmo jeito. Ela faz isso aqui, ela decresce, e depois ela começa a crescer. Certo? Deixa eu só mostrar aqui no GeoGebra para vocês, que é x ao quadrado, x à quarta, mais 1. Vou mostrar a figura aqui para vocês. Dividido por x ao quadrado. Né? Lá no 2 começa, ó, tá vendo? Começou lá no 2. O zero é uma assíntota, como vocês podem observar. O zero é uma assíntota. Certo? E ainda tem outra assíntota, que é uma assíntota oblíqua, que a gente viu que a f de x é escrito como sendo x ao quadrado mais 1 sobre x, tá? Então, 1 sobre x ao quadrado. Então, você poderia aqui definir essa outra assíntota como sendo simplesmente x ao quadrado. Aí, se você botar aqui, ó, vamos mudar a cor dessa bicha aqui, configurações aqui, cor, botar aqui em vermelho, e tá aqui. Belezinha, pessoal? Deu para entender isso aí? Ficou de boas? Deu sim. Deu sim, né?
Então, veja que não é difícil. Você tem que seguir uma receita e fazendo passo a passo cada uma, fazendo com calma, tá? Não é difícil. Porém, é tomar esse cuidado, né? Esse cuidado de fazer passo a passo e tudo mais. Fazer essa brincadeira, tá? Fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para vocês esboçar o gráfico de uma função. Pegar aqui dos exercícios. Vamos pegar um feito, não. Vamos pegar um dos exercícios aqui. Para vocês poderem esboçar o gráfico. Cadê aqui o exercício aqui? Tá aqui. Esboçar o gráfico da função g de x igual a x vezes e elevado a menos 3x. Aí eu vou passar isso aqui como exercício para vocês, tá? Exercício. Vou dar 10 minutos aí para vocês responderem. Aí depois a gente retorna a aula. Que aí eu respondo aqui para vocês, se for o caso. Vou interromper aqui a gravação enquanto vocês resolvem o exercício, tá bom?